Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Dar as boas-vindas à entidade presente. Nós estamos aqui para a audição da petição número 151 da 16ª primeira legislatura da primeira sessão. Foi admitida na anterior legislatura, mas, como sabem as senhoras e os senhores deputados, com o término da legislatura anterior, tudo que são petições transitam para esta legislatura, daí estarmos aqui para ouvir os peticionários da petição que pede o regime específico de reforma antecipada para os maquinistas de locomotivas e comboios do sistema ferroviário e metropolitano, da iniciativa de António Barata Domingos e outros, que, pela informação que eu tenho dos serviços, neste momento terá 6.620 assinaturas. Temos presentes nesta audição os grupos parlamentares do PSD, do Chega, do Partido Socialista, do LIVRE e do PCP. Na respectiva ordem, a senhora deputada Leonor Cipriano, Catarina Salgueiro, Margarida Afonso, Isabel Mendes Lopes e Alfredo Maia serão as pessoas que vão intervir nesta audiência. Os senhores peticionários têm 10 minutos para uma intervenção inicial e dar desde já as boas-vindas ao senhor António Barata Domingos e António Almeida Alves. Muito obrigada por estarem neste grupo de trabalho. Dizer que cada uma das entidades, cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos para tecer comentários, fazer questões aos seus peticionários e depois haverá uma intervenção da entidade visitante pelo período de 10 minutos. Sem mais delongas, estando reunidas todas as condições, daria a palavra ao Sr. António Barata Domingos para a intervenção inicial e, se entenderem partilhar, só me dão a indicação e passarei a palavra ao Sr. António Almeida Alves. Não sei se são doutores, peço desculpa, estava agora aqui. Então, muito bem. Então, a palavra ao Sr. António Barata Domingos para a intervenção inicial. Muito obrigada. Ora, muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Passo então à intervenção inicial, lendo aqui a nossa intervenção que distribuí previamente. Senhoras e senhores deputados, é com sentido de responsabilidade e urgência que o Sindicato Nacional de Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses apresenta a fundamentação da nossa petição, cujo objetivo é o estabelecimento de um regime específico de reforma antecipada para os maquinistas de locomotivas e comboios do sistema ferroviário metropolitano. Esta não é uma reivindicação de privilégios, mas sim o reconhecimento de uma profissão marcada por desgaste acelerado, que compromete a saúde dos trabalhadores e, desta forma, com impacto na segurança operacional do sistema ferroviário. O trabalho em escalas rotativas impõe aos maquinistas uma alternância constante entre horários diurnos, noturnos e de madrugada, ausência de ritmos regulares de sono e repouso, e impossibilidade de adaptação do organismo a uma rotina estável. Acrescem horários diferenciados de entrada e saída de serviço, grande discrepância nos horários de refeição em dias consecutivos e alternância irregular dos períodos de repouso. Esta desregulação do ciclo circadiano, responsável por regular os ritmos biológicos de sono, vigília e recuperação fisiológica, afeta diretamente a produção hormonal, a saúde física e mental e a capacidade cognitiva. À medida que o trabalhador envelhece, a resistência física e psicológica diminui, tornando os efeitos cumulativos deste regime cada vez mais nocivos. Entre os efeitos mais frequentes estão doenças cardiovasculares, distúrbios gastrointestinais, alterações do sono, depressão, ansiedade e burnout, tornando a profissão progressivamente mais penosa e exigente com o passar dos anos. Não há aqui informação nova, há vasta literatura científica que o demonstra. A desregulação de horários de repouso e alimentação, a fadiga acumulada, a impossibilidade de conciliar a vida familiar e social e o esforço físico e psicológico intenso torna a profissão extremamente desgastante. Contudo, e aqui está a penosidade excepcional, estes fatores são agravados pela exposição frequente a acontecimentos traumáticos,
como colhidas, atropelamentos e suicídios na linha, situações para as quais nenhum maquinista recebe preparação específica. Importa sublinhar que estas ocorrências, embora muitas vezes ausentes das notícias diárias, acontecem com elevada frequência e impacto, constituindo um nível de trauma profissional sem paralelo em qualquer outra profissão em Portugal. Para ilustrar, apenas no dia 13 de setembro de 2025, registaram-se 6 mortes em diversos pontos da rede ferroviária nacional, demonstrando que a violência e a previsibilidade destes eventos constituem uma realidade constante para estes profissionais. Para além destes fatores, os maquinistas estão expostos a ruído, vibrações, posturas exigentes, desgaste musculoesquelético, fadiga visual e mental. Os riscos de desgaste físico e psicossocial não podem ser dissociados e estão muitas vezes correlacionados. Uma profissão é considerada desgaste rápido quando o seu exercício pressupõe trabalhar sob pressão ou em condições físicas particulares. Existir um menor número de fatores protetores e uma possibilidade superior de degradação do estado físico e psicológico. O stress permanente, associado à exposição frequente a acontecimentos traumáticos, pode dar origem à depressão, ansiedade ou, em última instância, ao burnout, afetando seriamente a estabilidade familiar e a motivação. Um estudo recente realizado à escala nacional, um estudo que nós tivemos a oportunidade, nós, Sindicato de Maquinistas, tivemos a oportunidade de enviar em tempo útil pelo correio, que presumo que a 10ª Comissão tenha conhecimento, ou pelo menos tem em posse estes dados, revelou dados que ilustram bem a realidade. 65% dos maquinistas já estiveram envolvidos em acidentes ferroviários com vítimas mortais. Sublinho, 65% dos maquinistas já estiveram envolvidos em acidentes ferroviários com vítimas mortais, incluindo colhidas de pessoas e automóveis, e 35% destes acidentes foram suicídios. Do estudo resulta que 54% dos maquinistas que apresentam sintomas de trauma psicológico intenso e 19% e sintomas de trauma baixo a moderado. Ora bem, estas vivências de grande impacto emocional negativo provocam tristeza, ansiedade, irritação, medo, raiva e revolta. O sentimento de pensamento intrusivo é o mais predominante e difícil de impedir, dado que os profissionais continuam expostos diariamente aos locais dos acidentes. A visualização de corpos mutilados tem um efeito marcante nos maquinistas. Quanto ao burnout, 39% apresentaram valores críticos ou elevados e 32% de valores moderados. A elaboração em escalas rotativas e a exposição a situações traumáticas não são problemas isolados. São inerentes à profissão de maquinista e representam um núcleo essencial para a segurança do transporte ferroviário. Um profissional fatigado ou sob stress intenso representa um risco para si próprio, para os passageiros e para toda a operação do sistema. Portanto, o reconhecimento legal do desgaste físico e psicológico acumulado não é apenas uma questão de justiça para estes trabalhadores, mas também uma exigência da segurança pública e operacional. O reconhecimento formal deste desgaste deve traduzir-se na criação de um regime de reforma antecipada que permita aos maquinistas cessar a atividade antes que os efeitos cumulativos da elaboração comprometam a sua saúde de forma irreversível. Este regime deve ainda contemplar bonificações adequadas que valorizem a experiência acumulada e compensar os anos de exposição a condições de trabalho penosas e traumatizantes. Ao legislar sobre esta matéria, a Assembleia da República terá a oportunidade de proteger a saúde, o bem-estar e a dignidade destes profissionais, garantindo simultaneamente a segurança operacional do sistema ferroviário, que é um serviço essencial para o país. À medida que os trabalhadores envelhecem, os efeitos cumulativos da fadiga, do stress, da desregulação do ciclo circadiano e da exposição a traumas graves tornam-se cada vez mais intensos e prejudiciais, aumentando os riscos da incapacidade física e psicológica. Por isso, a criação de um regime de reforma antecipada não é apenas necessária, é urgente. Este é um compromisso com a proteção de vidas humanas, com a saúde mental e física dos profissionais e com a segurança do transporte ferroviário em Portugal. Diante da gravidade e da especificidade das condições de trabalho dos maquinistas, solicitamos que a presente petição seja apreciada em plenário, de forma a que a Assembleia da República
possa legislar de forma responsável para que seja garantido não apenas a proteção destes trabalhadores, mas também a segurança do sistema ferroviário e a continuidade de operações conduzidas por profissionais aptos, saudáveis e devidamente valorizados. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. António Barata Domingos. Permita-me que faça aqui já um esclarecimento. Eu, no início, disse que a petição tem 6.620 assinaturas e, fazendo a referência a que querem a discussão em plenário, dizer-lhe já que o mínimo de assinaturas para ser discutida em plenário, onde reúne todos os partidos e todos os deputados da Assembleia da República, não será possível, porque o mínimo de assinaturas para ir ao plenário são 7.500. Esta petição tem como relatora a deputada Leonor Cipriano, do PSD, que irá fazer o relatório, que será dado nota aos peticionários e será também discutido em plenário, mas da Comissão. Nós neste momento estamos num grupo de trabalho e depois será discutido em plenário da Comissão com os partidos representados, mas pelo facto de não ter o conjunto das assinaturas não será discutido em plenário conforme é a vossa pretensão. Dou então a palavra à deputada do PSD, Leonor Cipriano, por 5 minutos para questionar e tecer as considerações que entender por pertinentes. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero, enquanto relatora de petição designada no Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar os senhores peticionários, António Domingos e António Alves, e agradecer pelo ato de civismo ao dirigirem ao Parlamento a petição em análise, o que demonstra bem a importância deste instrumento para o contacto com o legislador, dando a conhecer a realidade que vivem no vosso dia-a-dia. Como é do vosso conhecimento, após esta audição, será tramitado o processo em comissão parlamentar, com o registro desta audiência, que está a ser gravada, e o relatório que irei realizar com todos os dados que aqui sejam apresentados. A presente petição deu entrada no Parlamento em 17 de fevereiro de 2025, tendo sido dirigida no dia 27 de fevereiro à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, tendo chegado ao conhecimento desta no mesmo dia. Trata-se de uma petição coletiva com um aumento significativo de assinaturas, desde a data da submissão até ao dia de hoje, o que é de valorizar. Em relação à matéria que se encontra em análise, os cidadãos subscritores pretendem um regime específico de reforma antecipada para os maquinistas de locomotivas e comboios do sistema ferroviário e metropolitanos através de uma antecipação da sua idade legal de reforma por velhice e uma bonificação no cálculo de pensão da reforma, com um acréscimo à taxa global de formação em mais 2% por cada ano de trabalho, como maquinista de locomotivas e comboios do sistema ferroviário e ou maquinistas operadores de condução de metropolitanos. O tema em análise enquadra-se, de certa forma, no dossiê das profissões de desgaste rápido. Como sabem, o Parlamento aguarda as conclusões do grupo de trabalho para se pronunciar sobre o tema, o que se prevê que ocorra após o dia 31 de outubro. Consideramos assim que este pedido deve também ser analisado à luz do relatório que venha a ser conhecido. E da exposição que efetuaram, ficaram patentes as pretensões que desejam alcançar, pelo que gostaria de lhes formular 2 questões, para as quais peço a vossa clarificação. Qual é o impacto esperado na saúde e no bem-estar dos maquinistas ferroviários com a implementação de um regime específico da reforma antecipada, considerando as condições laborais? O senhor já explanou algumas destas situações, mas também quero acreditar, não fez referência, quero acreditar que terão algum acompanhamento ao nível psicológico. O sindicato dispõe de dados académicos ou científicos que defendam as pretensões aqui apresentadas, nomeadamente a reforma antecipada face às condições laborais a que estão sujeitos no exercício das vossas funções? Agradeço mais uma vez a vossa presença em nome do Grupo Parlamentar do PSD e fico, obviamente, à disposição para qualquer esclarecimento que nos possam fornecer.
em aditamento à petição, contando, obviamente, que serão realizados os trâmites processuais que se seguem de acordo com o regimento, nomeadamente a apresentação do relatório e a respectiva discussão em comissão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à deputada Catarina Salgueiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimo Sr. António Barata Domingos e excelentíssimo Sr. Almeida Alves, que desde já agradeço a vossa presença, bem como todos aos 6.620 assinantes da presente petição. O Chega reconhece de forma clara e inequívoca a especificidade e penosidade do trabalho dos maquinistas. Estes profissionais desempenham funções que exigem elevada responsabilidade, uma vez que estão diretamente ligados à segurança de terceiros, transportando passageiros e mercadorias com riscos que não podem ser subestimados. O regime de trabalho destes profissionais inclui turnos prolongados, serviços noturnos e horários irregulares, fatores que, acumulados ao longo dos anos, aumentam o desgaste físico e psicológico e tornam esta profissão única no contexto laboral nacional. É neste contexto que o Chega afirma a sua disponibilidade para estudar um regime específico de reforma antecipada, desde que este assente em critérios objetivos, transparentes e compatíveis com a sustentabilidade atuarial do sistema de segurança social. A petição que nos é apresentada assenta em dois eixos fundamentais. Primeiro, a antecipação da idade legal de reforma por velhice, reconhecendo a penosidade e os riscos acrescidos inerentes à profissão de maquinistas. Segundo, a bonificação da pensão, com um acréscimo de 2% por cada ano de trabalho efetivo em condução ferroviária, a definir em legislação especial, valorizando assim a experiência e a dedicação destes profissionais ao longo da sua carreira. O Chega adota sobre esta matéria uma postura de respeito firme e exigência técnica, respeito pelos trabalhadores, pelo seu esforço e profissionalismo, exigência técnica na análise das propostas, de forma a garantir que quaisquer medidas adotadas sejam sustentáveis, objetivas e legalmente consistentes. Em suma, o Chega reconhece, valoriza e defende o trabalho dos maquinistas, mostrando abertura para soluções justas e equilibradas que conciliem a proteção destes profissionais com a responsabilidade financeira perante todos os contribuintes. Porém, gostava de colocar algumas questões. Qual é exatamente o regime que pretendem? Idade de reforma, anos mínimos de serviço, bonificações. A bonificação de mais de 2% por ano assenta em que estudo ou referência técnica? Há experiências internacionais que possam servir de referência para Portugal? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à deputada Margarida Afonso, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados. Cumprimentar naturalmente aqui os peticionários, os 6.620 peticionários aqui nas pessoas do Sr. António Domingos e António Alves, e agradecer a petição que aqui trazem. Hoje falamos de maquinistas de locomotivas, comboios e de metropolitanos, profissionais que garantem todos os dias a mobilidade das pessoas e a segurança do transporte ferroviário. É uma profissão que percebemos exigente, que envolve muita responsabilidade, como de resto ouvimos na própria explicação do Sr. António, dos peticionários. Tem turnos longos, trabalho noturno, horários irregulares. Tudo isto tem impacto na saúde, também sabemos, e na vida familiar e também social. A petição que hoje analisamos traz aqui dois pontos essenciais. Por um lado, a criação de um regime específico, daquilo que lemos, um regime específico de reforma antecipada, e por outro, a atribuição de uma bonificação na pensão, como forma de compensar aquele que é o vosso desgaste físico e psicológico associado naturalmente à função que aqui falamos, à profissão que aqui falamos. São, obviamente, preocupações legítimas que merecem ser ouvidas com atenção e com o nosso máximo respeito. Gostaria também de perceber junto dos senhores peticionários porque consideram esta realidade em particular exige um enquadramento diferenciado. O tema da reforma antecipada tem sido suscitado por diferentes grupos profissionais, como também todos sabemos.
e, em muitos casos, invocam condições de especial desgaste. E é por isso mesmo fundamental compreender o que é que distingue exatamente aqui as profissões de desgaste rápido. A este propósito, recordo, já aqui a deputada Leonor referiu, de facto o Governo do Partido Socialista criou um grupo de trabalho para estudar as profissões de desgaste rápido com o objetivo de identificar de forma clara, com detalhe técnico, o que é que justifica para conseguirmos fazer uma análise justa e não casuística situação a situação. Ora bem, foi, de facto, este trabalho, ou este impulso do anterior Governo do Partido Socialista, foi um trabalho sério, pensado essencialmente para proteger todos os trabalhadores, sem comprometer, também já aqui ouvimos, naturalmente, a sustentabilidade da segurança social, que é outra questão que deve ser tida em conta. Sabemos também, através de notícias e por aquilo que aqui já foi dito, tanto pela Presidente como pela deputada Leonor, que o Governo retomou este tema, porém ainda não temos os relatórios na nossa posse e, portanto, a nosso ver, dificulta um bocadinho o debate. Portanto, teremos que aguardar pelos mesmos. Gostaria, ainda assim, de vos deixar também aqui algumas questões, aproveitar esta audição exatamente para vos deixar aqui algumas questões. Além da reforma antecipada e da bonificação da pensão, que são os dois temas que aqui são deixados pelos peticionários, que outras medidas consideram essenciais para melhorar as condições de trabalho dos maquinistas? Refiro-me, por exemplo, à organização dos horários de trabalho, ou à existência de períodos de descanso mais prolongados, ou até mesmo ao nível de apoio psicológico, porque também sabemos, ouvimos aqui que há situações traumáticas conhecidas. Perguntar-vos também que experiências internacionais é que consideram inspiradoras e que possam ser boas práticas e que gostariam de ver replicadas aqui no nosso país, e que papel atribuem às entidades empregadoras, ao Estado e à negociação coletiva na construção de um modelo mais justo e sustentável para esta profissão. O vosso contributo é essencial para que possamos todos juntos refletir e chegar aqui, de facto, a uma solução justa e equilibrada, e o Partido Socialista reconhece a exigência desta profissão, valoriza estes profissionais e estará sempre ao lado, e estará sempre disponível e ao lado da vossa profissão e, naturalmente, a defender sempre o trabalho digno. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Permitam-me só aqui uma referência, uma vez que a Sra. Deputada Margarida Afonso falou de mim na discussão. Não, pode, mas não, pode, só para quem está a acompanhar o direto e for puxar atrás para ver esta audição, só dizer que essa referência que eu fiz foi em discussão desta matéria, porque a matéria de desgaste rápido tem vindo várias vezes ao Parlamento e foi noutro fórum, porque senão não percebem o facto dessa referência eu não ter falado aqui hoje. Dito isto, passo a palavra à deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Muito obrigada. Muito boa tarde. Queria cumprimentar o Sr. António Barata Domingos e o Sr. António Almeida Alves por nos trazerem esta petição e por estarmos aqui hoje a discutir este assunto que é muito pertinente e que, na verdade, abre aqui uma discussão muito mais ampla que tem a ver com as condições de trabalho dos maquinistas em Portugal e a forma como podemos melhorar não só o dia-a-dia, mas também o acesso à reforma. Nós, para a semana, vamos discutir aqui em plenário a continuação da transposição da Diretiva da Segurança Ferroviária, que, aliás, deu bastante polémica há uns meses, até pela forma como o Governo a apresentou. E o que nós temos dito sempre é que o grande investimento na segurança ferroviária faz-se através do investimento nos trabalhadores ferroviários. E aqui o caso específico dos maquinistas é muito importante. Os números que nos trazem são assustadores. Aliás, nós já temos chamado várias vezes a atenção para o desgaste e também para o impacto que os suicídios e as escolhidas têm no bem-estar e na saúde mental dos maquinistas, mas os números que nos trazem são, de facto, bastante avassaladores pela
pela dimensão, pelo número de pessoas que tocam. E, portanto, concordando com a necessidade, de facto, de acautelar as condições de acesso à reforma de maquinistas, dado todo o desgaste que esta profissão tem, o que eu gostava também de perguntar é o que é que podemos fazer agora para salvaguardar, porque nós não queremos apenas que os maquinistas tenham acesso a uma reforma antecipada. Queremos também que durante o período de trabalho, durante toda a vida de trabalho, tenham uma vida mais sossegada, mais digna, mais tranquila e, portanto, o que é necessário fazer para garantir essa dignidade na profissão, nomeadamente a nível de horários, nomeadamente a nível de reforço do número de maquinistas nas nossas empresas, e também a nível de não só daquilo que é necessário fazer para diminuir o número de colhidas e de suicídios, mas também do apoio não só posterior, mas também de preparação para o caso disso acontecer. Ou seja, eu gostava de perceber o que é feito neste momento e o que é que, no vosso entender, deve ser feito. Depois, também queria perguntar, porque na petição falam do exemplo de Espanha e que outros exemplos internacionais é que podem ser usados para melhorarmos as condições de trabalho dos maquinistas em Portugal. E era sobretudo isto que eu queria perguntar. Sendo certo que, pelo número de assinaturas, a petição não irá a plenário, mas será necessariamente um tema que vai ser discutido em plenário, porque é um tema que nos interessa a todos e, portanto, a questão da dignidade da profissão, das melhorias das condições de trabalho da profissão e do acesso a uma reforma antecipada será necessariamente um tema que levaremos a plenário. E muito obrigada por nos trazerem aqui os dados, porque eu acho que toda a gente em Portugal tem noção da dificuldade da dificuldade da profissão, mas quando os números são postos é muito mais fácil de confrontar e avançar para soluções. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para concluir as intervenções dos grupos parlamentares, dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados. Eu cumprimento os Srs. Dirigentes do SMAC e gostaria de agradecer não só a iniciativa, mas os contributos que aqui trouxeram, aliás, quer pela exposição, quer pelos documentos que o acompanham e que são suficientemente eloquentes, eu diria até dramáticos, para aumentar, digamos, as nossas preocupações e o nosso interesse por este tema. Eu gostaria de situar a nossa abordagem a este tema no contexto geral da intervenção do PCP relativamente às condições de trabalho dos setores e também do setor ferroviário, desde logo no que diz respeito ao regime de trabalho por turnos e trabalho noturno, além da própria duração da jornada de trabalho, períodos de descanso, férias, etc. Naturalmente que também nos preocupa e temos tido iniciativas na área da problemática do desgaste rápido, mas é inevitável referir também as nossas sucessivas iniciativas no sentido da reposição da idade legal da reforma nos 65 anos e na possibilidade de reforma antecipada mediante 40 anos de descontos e sem quaisquer penalizações, entre outras soluções. Portanto, dizia que as contribuições que o SMAC aqui nos traz são muito importantes e justifica aqui da nossa parte um conjunto de questões que gostaríamos de colocar aos senhores dirigentes. Desde logo que nos explicitassem um pouco mais como é que é o retrato atual em termos da duração da jornada de trabalho, que períodos de descanso é que tem, o trabalho noturno e por turnos, como é que é regulamentado. Creio ter concluído já que ele é rotativo, os regimes de turnos é rotativo, mas é rotativo com que periodicidade diária, semanal, mensal,
será que preferiam um turno fixo? Seria mais aconselhável do ponto de vista da proteção da saúde? E pergunto isto porque há vários setores em que sim, os trabalhadores e as suas organizações têm defendido o regime fixo como mais vantajoso para a saúde dos trabalhadores, para o seu desempenho, etc. Uma outra pergunta, que tem a ver com os dados que aqui nos trazem e que de alguma maneira já conhecia, relativamente à elevada exposição dos maquinistas a incidentes de vária natureza, incidentes traumáticos, sejam colhidas, atropelamentos, mesmo acidentes. E sobre isto gostaria de perguntar se têm, que tipo de apoio psicológico é que têm imediatamente após o incidente e durante quantos dias? Porque a nota que eu tenho é que muitas vezes é no próprio dia, por vezes escasso, e o maquinista é abandonado a seguir. Já agora gostaria que fizessem um comentário relativamente a um problema que eu julgo existir, que é o da solidão do maquinista quando ele é agente único da composição. Nomeadamente em certos comboios de mercadorias e nas composições de metro. Já agora, em termos de número de psicólogos em cada uma das empresas, qual é a situação? Relativamente à saúde ocupacional destes trabalhadores na ótica da prevenção dos riscos, que atenção específica é dada pelas empresas e, portanto, pelos serviços de saúde ocupacional e que monitorização da saúde física e mental é efetivamente feita por esses serviços. E já agora, que medidas de prevenção dos riscos e dos danos tem proposto o SMAC e que resultados tem alcançado? E disso, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluídas as intervenções dos grupos parlamentares aqui presentes, dou a palavra à entidade visitante para a sua intervenção final por 10 minutos. Penso que se manterá o Sr. António Barata Domingos a responder. Dou-lhe então a palavra. Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar então fazer aqui uma resposta de forma genérica, não dirigida a cada deputado, até porque algumas perguntas também se cruzam e são semelhantes. Quando nos perguntam se temos estudos que comprovam estes gastos, eu referi na minha intervenção inicial que nós entregámos com uma pé nos estudos da Faculdade de Psicologia do Porto e do Observatório das Condições de Trabalho. Foram 2 estudos exaustivos com levantamento das condições de trabalho e também de avaliações dos nossos associados que referem concretamente os dados que nós identificámos na minha intervenção inicial, e eles são avassaladores. Quando nos perguntam se os maquinistas têm apoio psicológico após as colhidas, assim, em primeiro lugar, importa saber, nós, quando falamos de ferrovia, tendemos a fazer referência sempre à CP, achamos que a ferrovia só existe na CP, na companhia pública. O SMAC tem associados em 7 empresas. A maior parte delas não tem convenção coletiva. Não há tempos de trabalho regulados. Nas empresas onde temos acordo de empresa, esses tempos estão plasmados no acordo de empresa, os tempos de trabalho, os tempos de condução. Mas há outras empresas onde essa situação não é regulada. Portanto, importa, em primeiro lugar, também haver uma legislação específica, até por isso é importante haver uma legislação específica que regule estes tempos de trabalho, de condução dos maquinistas, os tempos de repouso, os tempos de condução, de forma transversal, em legislação específica, de resto, como se pretende fazer com o controle da autonomia. Portanto, o apoio psicológico, de facto, não é transversal em todas as empresas. Eu lembro-me que há cerca de 3 anos o Sindicato de Maquinistas fez uma greve. Nós somos muito conhecidos por fazer greves, reivindicar questões salariais, mas nem sempre é assim. Eu lembro que a greve que fizemos em dezembro teve essencialmente a ver com condições de segurança, não estávamos a exigir nem um cêntimo, era
aquilo que exigimos na altura era condições de segurança, e também há 3 anos fizemos uma greve em que um dos itens era precisamente este, haver apoio psicológico aos trabalhadores após uma situação de colhida. Estou-me a referir concretamente à ACP. Isto para dizer que foi necessário o Sindicato de Maquinistas colocar um pré-aviso de greve para que sempre que o trabalhador necessite de apoio psicológico, não necessariamente por uma situação concreta de colhida, mas outra situação qualquer da sua vida particular ou profissional, recorreram à medicina do trabalho para ter esse apoio. E até à altura isso não acontecia. Foi necessário o Sindicato de Maquinistas fazer uma greve. É certo que também em função das colhidas, especialmente na CP, há uns anos a esta parte, há apoio psicológico, não dizemos que não, há acidente de trabalho, mas há uma tendência para desvalorizar, a tendência da empresa para empurrar o problema um bocadinho mais para a frente. Muitas vezes a situação de colhida eu não trouxe onde o trabalhador não pode ser substituído, e tendencialmente há a tendência de que o trabalhador é obrigado a levar o comboio até ao seu destino, e tendencialmente há dificuldade sempre em substituir o trabalhador que foi objeto, também ele próprio, de um acidente de trabalho. Não é? Ele também não deixa de ser vítima, não podemos comparar com a vítima que acabou de falecer, ficou debaixo do comboio, não é? Isso é tragédia absoluta, mas do ponto de vista psicológico, o trabalhador que está a conduzir o comboio também deixou de ser vítima, não deixou de ser vítima. E mais, e aquela carga psicológica e aquele sinistro, ele carrega-o para a vida inteira, dificilmente ele ultrapassa. E eu falo por experiência própria, e aqui o meu colega também, que fomos maquinistas durante 30 anos e passámos por isso, sei do que é que falamos. Portanto, há um apoio psicológico, mas é um apoio psicológico muito circunstancial, que não resolve o problema de fundo, que é, muitas vezes, o problema é aligerado após a situação ou o evento traumático, mas passado uns meses, passado uns anos, a situação aflora. É necessário um acompanhamento exaustivo para salvaguardar a saúde mental do trabalhador, e é isso que não é feito, e esse desgaste é tanto mais acentuado quanto o trabalhador envelhece, quanto mais se aproxima da reforma. E a experiência que nós temos nas empresas, é que o problema agrava-se com a idade. Agrava-se com a idade. Um trabalhador com 50 e tal anos já teve não sei quantos eventos traumáticos. Nós temos colegas com 15 colhidas, com 15 atropelamentos, que é uma coisa completamente surreal, com cenários devastadores que só se vê em cenários de guerra, corpos estropiados. E isso é uma situação que afeta sobremaneira. E nós, quando solicitamos que estes trabalhadores sejam protegidos, não é apenas para estes trabalhadores. Aquilo que nós pretendemos também é que sejam protegidos os próprios passageiros, porque isto é uma profissão com um impacto grande na segurança, não é? Envolve de sobremaneira a segurança ferroviária, e se o trabalhador não estiver fisicamente e mentalmente apto, há esse risco de haver um impacto na segurança ferroviária. Portanto, por um lado, referir que, de facto, há esse apoio psicológico, é importante o acompanhamento, não só na defesa dos próprios trabalhadores, mas também dos passageiros e dos utentes. Depois, quando nos perguntam, portanto, relativamente aos termos de comparação que nós temos com congéneres, com países estrangeiros, posso referir que em Espanha a idade para a reforma destes profissionais é mais baixa, em França, pelo menos em Espanha e em França, a idade é mais baixa. Quando se tenta fazer um paralelismo desta profissão com outras profissões que têm similitude com a questão dos turnos e da rotatividade de serviços e este tipo de desgaste que é provocado no organismo, no ciclo circadiano, contudo há uma situação, esta situação das colhidas é específica, não há mais nenhuma profissão em Portugal que lide com este problema.
Eu, quando referi na minha intervenção inicial toda aquela situação das escalas, da rotatividade de serviços, da desregulação dos períodos de refeição, isto não é exclusivo da nossa profissão. Quando se fala-se cá 2 milhões de trabalhadores que elaboram um regime de turnos. Contudo, há uma situação que ninguém tem, é específica destes trabalhadores. É específica. Não há ninguém que lide com estas questões da morte e com o vivenciar da morte como estes profissionais. Que muitas vezes até interiorizam sentimentos de culpa sem terem qualquer sentimento, sem terem qualquer culpa, porque é impossível parar um comboio a 200 km/h no espaço visível, à sua frente. Um comboio a 200 km/h necessita de 1500 metros para parar. Portanto, mas, contudo, isso não evita, muitas vezes, o sentimento de culpa que sobrecarregam durante anos e anos, e depois há outras situações traumáticas. Cada situação é um caso. Há pessoas idosas, há crianças. Bom, é uma questão que, de facto, perturba e que nos distingue de todas as outras profissões que solicitam também esse pedido de reforma antecipada. É um grande fator distintivo. Portanto, além da reforma antecipada e da bonificação, aquilo que também pode ser feito desde já é aquilo que eu referi há pouco, é legislar no sentido de que os tempos de condução sejam perfeitamente regulados em todas as empresas ferroviárias, os tempos de repouso sejam regulados, os tempos de refeição sejam regulados. Nós tentamos regulá-los por via da negociação coletiva, mas há outras empresas onde isso não acontece e temos tido muita dificuldade de negociar convenções coletivas com determinadas empresas. Portanto, isto é absolutamente necessário para proteger os profissionais também. Depois, há outra coisa que também pode ser melhorada, desde logo. Eu, quando referi há pouco que fizemos uma greve em dezembro que envolveu questões de segurança, que exigíamos melhores condições de segurança, não só no material motor, mas também na rede ferroviária nacional. Estava-me a referir concretamente a pontos negros que existem. Há pontos negros na rede onde nós sabemos que há mais incidência de atropelamentos, que há mais acidentes, que há mais acidentes em passagens de nível. Nós todos tivemos conhecimento foi público, aquele acidente em Alpedrinha, onde não morreu ninguém por absoluto milagre, onde 2 carruagens incendiaram, ficaram completamente destruídas. E são acidentes que podiam ser evitáveis se as passagens de nível fossem melhoradas ou fossem extintas. Há um programa de extinção de passagens de nível, mas elas só evoluem na medida em que se extinguem as linhas. Há linhas que deixaram de funcionar e, nessa medida, obviamente que as passagens de nível também deixam de existir. Isto, quando se defende que há uma redução das passagens de nível, a maior parte das vezes essa redução é à custa do encerramento de linhas. Na CP temos todas estas situações escolhidas são consideradas como acidente de trabalho, mas, por outro lado, também há a tendência para apressar a alta destes trabalhadores, porque eles são necessários na operação e há falta de trabalhadores. Há um esgotamento, o trabalho extraordinário é avassalador, há falta de profissionais. E daí também esta pressão para eles voltarem ao trabalho, muitas vezes ainda em condições que não deviam fazer. Assim, de uma forma transversal, não sei se me esqueci de alguma coisa. Obviamente que a nossa profissão é regulada. E também não quero deixar aqui a ideia de que os maquinistas são uma cambada de telinhos, ou está tudo perturbado mentalmente. Nós somos avaliados até aos 55 anos, de 3 em 3 anos. Não há muitas profissões em Portugal, eu não conheço muitas, conheço os pilotos, que sejam avaliados física, exames físicos, psicológicos e psicomotores de 3 em 3 anos, para desempenharem a profissão. E a partir dos 55 anos, anualmente. Portanto, a profissão tem esta exigência. Mas isto vale o que vale.
muitas vezes nestes intervalos pode haver pessoas pronto, que passem por este crivo. Portanto, aquilo que nós verificamos na nossa prática do dia-a-dia é que, à medida que o trabalhador envelhece, tendencialmente fica inapto para desempenhar a profissão. Muito obrigada, Sr. António Barata Domingos. Penso que estão as questões todas esclarecidas. Em nome deste grupo de trabalho, do grupo de trabalho das audiências de audição de peticionários, agradecer a vossa presença, agradecer em nome das senhoras e senhores deputados os documentos que deixaram nesta comissão, assim como também os esclarecimentos. Mais uma vez, boa tarde e obrigada. Obrigado, nós é que agradecemos.